Olá, você que gosta de ouvir a história do cangaço nordestino brasileiro. Seja muito bem-vindo no canal Cangaço do Século XX. Baseado em documentário histórico que se trata do tema cangaço, é, registrado em vídeo nos canais do YouTube, vou contar para você mais uma história de Lampião, o rei do cangaço. Lampião, com dois cangaceiros, foi em certo lugar buscar umas compras que tinha encomendado e foi surpreendido por alguns policiais. Os soldados meteram bala para cima de Lampião com seus dois cangaceiros e, na troca de tiro, uma bala acertou a cabeça do cavalo de Lampião e ele próprio também foi ferido no calcanhar. O cavalo, ao cair, prendeu a perna direita do rei do cangaço e ele, com a perna presa e o ferimento no calcanhar, com esse ferimento, Lampião quase morreu, o ferimento quase lhe levou à morte. Vamos então, através desse documentário, conhecer mais essa história de Lampião, o rei do cangaço. Vamos lá. Em março de 1924, Lampião, o rei do cangaço, com seus cangaceiros, estava acampado perto da serra na finca no município de Belmonte. Tendo acabado toda a previsão, Lampião mandou Livino, seu irmão, fazer compra na Paraíba, inclusive armas e munições, disfarçado em fazendeiro. Livino era especialista em disfarce, moreno, vistoso e muito falante. Com o 721 no pé do ouvido das pessoas, muitas das vezes ele conseguia o que queria. Dizendo ser filho de um grande e famoso fazendeiro do estado de Maranhão, precisava de armas e muitas munições para combater bandido. Ninguém não suspeitava que Livino fosse um cabra de Lampião. O documentário não relata qual a cidade de Paraíba que o cangaceiro foi fazer as compras, mas o major Teófilo Ferraz Torre, que já estava no encaixe de Lampião, policial muito inteligente, suspeitou que o rei do cangaço poderia estar acampado em algum lugar ali por perto. Diante da suspeita, o oficial imediatamente enviou solicitação para Vila Bela, hoje Serra Talhada, e também para outras cidades, pedindo reforço. E logo, a volante do tenente Alencar e Ibrahim e do sargento Clementino Quelé, atendeu o pedido do major. Sucedeu que no dia 23 de março de 1924, enquanto aguardava a volta de Livino, Lampião chamou o cangaceiro Juriti e Moitinha e foi receber outra compra que tinha encomendado a um coiteiro nas proximidades de Lagoa das Vieiras, no lado paraibano ao leste da Pedra do Reino. E às 10 horas toparam frente a frente com 4 soldados da volante do Major Teófilo Torre, que por um motivo ou outro havia se desgarrado da tropa. Os 4 policiais, Manuel Amaro de Souza, Manuel Gomes de Sá, Antônio Braz do Nascimento e João Deméter Soares, meteram bala para cima dos cangaceiros. Na troca de tiro, uma bala acertou a cabeça do cavalo de Lampião. Na hora, o animal caiu, prendendo a perna direita do rei do cangaço. O policial Manuel Amaro também foi ferido com um tiro no rosto. Os demais policiais, vendo que o chefe dos bandidos estava com a perna presa sobre o corpo do cavalo e sem condições de se defender, rodearam pelo mato na intenção de matá-lo. Mas o cangaceiro Juriti, esperto, percebeu a jogada dos macacos e mandou que Moitinha ficasse atirando para lhe dar cobertura, enquanto ele socorria Lampião. Moitinha, que era bom na pontaria, feriu 2 soldados gravemente e botou os 3 para correr. Então Juriti acabou chegando onde o chefe estava sem correr perigo algum. Pegou o animal pelo pescoço e conseguiu virá-lo para o outro lado.
desimprensando assim a perna do rei do cangaço. Lampião, além de ficar com a perna presa no cavalo, também foi atingido com uma bala no calcanhar. O chefe supremo do cangaço, não podendo correr, pois estava ferido, Juriti o arrastou até juntar com os companheiros. Sucedeu que os outros colegas cangaceiros, ao escutar o tiroteio, vieram em socorro. Pegaram o Lampião com muito cuidado e precauções para não deixarem pista, levaram para um lugar considerado seguro, distante dali uma légua, nos trechos da Serra das Panelas, ao lado de um lugar chamado Barros, do lado de Pernambuco, no município de Vila Bela. Esse esconderijo foi escolhido pelo cangaceiro Cícero Costa de Lacerda, que era daquela região e conhecia muito bem aquele local. O lugar é conhecido por todos como Grota do Caldeirão, porque a dita grota separa a Serra das Panelas da Serra do Caldeirão. Como lá tem vários caldeirões de pedra, então seria um coito perfeito assegurado pelo cangaceiro Cícero, que ali não havia risco de ser descoberto. Cícero Costa era considerado o médico do bando, pois tinha muita prática em primeiro socorro e até extraía bala e costurava ferimento. Cícero rasgou a calça de Lampião com uma faca para descobrir o ferimento na perna e fez uma rápida avaliação. Vendo o sangue que descia escorrendo perna abaixo, disse: esse horror de sangue na perna não é nada não. O preocupante mesmo é o ferimento no calcanhar. Parece que foi bala de fuzil. O coito era de fato seguro, porém tinha um problema. Toda a segurança dependia da fidelidade do coiteiro, pois se caso ele abrisse o bico, eles estariam perdidos. E para infelicidade de Lampião, que estava ferido sem condições de lutar, seu acoitador caiu nas mãos dos macacos e, não suportando a pressão da volante, acabou entregando Lampião com seu bando. Seu Manuel Cordelo, o coiteiro, residia no Barro e estava encarregado de levar mantimento para os cangaceiros, quando de repente foi surpreendido pela força policial, submetido a forte interrogatório. Entre a tortura e a fidelidade, seu Manuel Cordelo, para não morrer, preferiu contar o lugar onde Lampião com seus homens estava escondido. No dia 2 do mês de abril, ao escurecer, os bandoleiros estavam folgados, bem à vontade jogando carta. Lampião recuperava do ferimento, mas ainda dependia de muitos cuidados para cicatrizar a ferida completamente, quando eles foram surpreendidos pela volante do comando do tenente Chico de Oliveira e o sargento Quelé. No tiroteio, os cangaceiros Cícero Costa e Lavandeiro foram feridos gravemente. Antônio Ferreira, irmão de Lampião, também foi ferido, porém sem gravidade. O supremo chefe dos cangaceiros ainda conseguiu correr um pouco, mas depois de uns 50 metros, a ferida, que não estava completamente cicatrizada, abriu, causando forte hemorragia. Diante da triste circunstância que se encontrava, foi obrigado a parar e esconder. Esperto e malicioso, Lampião fugira para o lado do Baixo das Panelas, enquanto seus homens correram para o sítio Caldeirão, do outro lado da grota, gritando e atirando para chamar a atenção, e essa estratégia deu certo, pois os soldados se supuseram que todos os cangaceiros tinham fugido para aquela direção. Antônio Ferreira, Livino e Meia-Noite coordenaram a fuga, sempre atirando para atrair os policiais para afastar de onde o chefe estava escondido. Mas o sargento Quelé, oficial esperto e experiente, logo percebeu os vestígios de sangue deixado pelo ferimento de Lampião. Então, o seguiu pela trilha, descendo para o Baixio das Panelas. Mas, por sorte do rei do cangaço,
quando o sargento se aproximava da moita onde ele estava escondido, um soldado o chamou para lhe mostrar os cangaceiros que havia ferido gravemente. Aí o sargento Quelé desistiu de procurar Lampião e foi com o soldado ao local onde Cícero Costa e Lavandeira estavam escondidos. O sargento mandou matar os dois cangaceiros. Após isso feito, o comandante Quelé se desinteressou de seguir a pista de Lampião e saiu com os soldados seguindo na direção dos tiros disparados pela tropa cangaceira. Nessas alturas, a noite já vinha caindo. Então, o sargento Quelé decidiu suspender a busca e se ajuntar com a tropa do tenente Chico de Oliveira. Logo depois chegou a volante comandada pelo tenente Alencar, que se lamentava ter chegado atrasado. Seguindo em direção de Barros, no caminho, encontraram com a tropa de Teófane Torre, Francisco Ebraim e Amadeus Araújo. Os comandantes, felizes com o sucesso da batalha, se abraçaram quase chorando de alegria. Lampião, o rei do cangaço, escondido na moita com a ferida aberta, sangrando, precisava sair dali de qualquer jeito se quisesse sobreviver, pois sabia que no outro dia a força do governo voltaria e retomaria as buscas, e aí ele estaria perdido. Então pegou uma vereda à meia altura da Serra do Caldeirão e seguiu rumo à direção tomada pelos companheiros. Com muita fome e sede, sem condições de andar direito, a ferida aberta, sangrando, o rei do cangaço usou um pau como cajado e andava saltando de um pé só. Passou a noite caminhando nos lugares mais acidentados. Na descida da serra, ele se arrastava escorregando igual uma cobra. Quando clareou o dia, seguiu o rumo da fazenda chamada Gatos, mas, porém, por ter perdido bastante sangue, estava totalmente debilitado. Não conseguiu ir muito longe e passou o dia escondido no serrote. A ferida infeccionada queimava igual brasa de fogo e já cheirava mal, começando a juntar moscas varejeiras. Como a força policial voltaria para dar continuação nas buscas, os cangaceiros precisariam, o mais rápido possível, vasculhar toda aquela área na tentativa de socorrer o Supremo Chefe. Então, mais uma vez usaram uma técnica ou estratégica. Enquanto Antônio Ferreira e Livino vasculhavam a serra em procura do irmão, Antônio Rosa se encarregou da parte estratégica e viajou com outros cangaceiros para os lados de Xamixuga, deixando propositalmente seus rastros bem visíveis, para assim desviar a volante para um lugar distante, e depois voltaram por outro caminho sem deixar vestígio, e se ajuntaram com os Ferreiras em busca do chefe. Ao perderem toda a esperança de encontrar Lampião vivo, começaram a observar o céu para ver se viam o ajuntamento de urubus, a fim de localizarem o corpo do líder. Sucedeu que no terceiro dia, após o ataque policial, Lampião teve sorte de encontrar um mocinho de 12 anos de idade, de nome Antônio Té, e pediu ajuda, dizendo que estava com muita sede e fome. O garoto foi imediatamente chamar o pai. Seu Zé Caté, o pai do rapazinho, trouxe água, rapadura e leite de cabra. O rei do cangaço, depois de se alimentar, sentindo melhor e um pouco mais forte, se identificou e prometeu para seu Zé Caté uma boa recompensa e pediu a ele que fosse procurar seus companheiros. Não demorou muito tempo, seu Zé Caté voltou acompanhado de Antônio Ferreira, Luiz Pedro, Antônio Rosa, Meia-Noite e Capucho. Vendo o grave estado que se encontrava o irmão, Antônio Ferreira chorou que lágrima desceu no rosto. Mas Lampião, apesar de não estar nada bem,
lhe consolou dizendo assim: não foi nada não, meu mano. Isso é para eu tomar mais cuidado e não ficar desaprevenido como quem está na casa da sogra. Lampião foi levado para a casa de seu Zé Caté, onde passou por uma limpeza geral. Depois de tomar um banho, o ferimento foi desinfetado com creolina e logo em seguida levaram ele para o esconderijo da Serra do Catulé. Lá ficou muitos dias em recuperação, sendo tratado pelo seu João Mines, famoso curandeiro da região. E para não ser descoberto pela polícia, as compras para o rei do cangaço passaram a ser feitas em Riacho Santa Inês, na Paraíba. O fazendeiro proprietário da fazenda Santa Rita, chamado Tibúcio Severo, coiteiro de toda a confiança de Lampião, rei do cangaço, coube a ele a responsabilidade de ir à Vila Bela, atual Serra Talhada, para comprar remédio de farmácia. Sem revelar para quem eram os medicamentos, foram comprados na farmácia do seu Dioclides Epaminondas Maciel. Mas enquanto seu Tibúcio comprava os remédios, alguém desconfiou e foi depressa contar ao Major Teófane. Este, no objetivo de descobrir onde Lampião se escondia, jogou verde na tentativa de colher maduro. Perguntou ao coiteiro Tibúcio: será que esse remédio não é para Lampião? Se o senhor me disser onde ele está, eu te dou 10 contos de réis. Seu Tibúcio, homem inteligente, respondeu dizendo: ah, meu Deus, quem me dera saber onde ele está para eu ganhar esse dinheiro. Seu Tibúcio, muito esperto e astucioso, arrumou um jeito, livrou do policial e foi-se embora, levando os medicamentos para Lampião sem correr perigo. O ferimento no calcanhar do rei do cangaço, apesar de ter apresentado boa melhora, ainda inspirava bastante cuidado. Lampião foi levado para a fazenda Bórbara do coronel Massal Diniz, onde ficou por alguns dias. Depois lhe levaram para a fazenda Saco dos Caçula, de propriedade do coronel Marculino, em Pato de Princesa. Lá, Lampião foi operado pelo Dr. Severiano Diniz. Para a recuperação dos ossos do tornozelo, Lampião ficou por 3 meses na fazenda do amigo coronel Marculino, sendo tratado por 2 médicos, Dr. José Luz Correia de Lama e o Dr. Moto. O rei do cangaço, com o ferimento no tornozelo, sem condições de sair para a luta, protegido pelo amigo coronel Marculino e mais de 50 cabras, inclusive jagunço do coronel Zé Pereira, ficaram de prontidão dia e noite em vigia para a proteção de Lampião. Um tio de Lampião, de nome Venâncio, e sua irmã conhecida como Mocia, que morava em Juazeiro do Norte, souberam que ele tinha sido ferido no pé pela polícia e não estava muito bem. Então, Venâncio, tio de Lampião, e Dona Mocinha, irmã, decidiram a ir lhe fazer uma visita. Dona Mocinha, acompanhada do tio, para visitar o irmão baleado, tiveram de terem bastante cuidado para não serem seguidos pela polícia. Ao ver o estado do irmão e a vida que levava, Dona Mocinha chorou que suas lágrimas desceram sobre o rosto. Lampião também recebeu visita do amigo coronel Zé Pereira, levando em sua comitiva correligionários, autoridades, doutores e até mesmo 3 sacerdotes. O padre Flório Diniz, vigário prefeito de Princesa, o padre Eliseu Diniz, vigário de Triunfo, e o padre Zé Leal, prefeito de Triunfo. Mas o rei do cangaço, apesar de ser protegido por tantas pessoas importantes, ele sabia do risco que corria, não podia ficar muito tempo em um só lugar. Então, assim que se sentiu melhor, passou a alternar sua permanência, ora na Serra do Pau Ferrado, ora no Saco dos Caçula, ora na Fazenda Bórbara, até que se recuperou totalmente.